Olá galera, meu nome é Fernando e você está no canal Filósofo dos Livros. E mais uma vez eu trago a resenha de uma obra bem legal. Bem, para ser sincero, eu não tenho tanta certeza se esse é um livro legal. Estou na dúvida se eu gostei ou detestei esse livro. Acho que falar dessa obra é algo bem complicado. O livro em questão é A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, de Daniel Dutra. Sinto que eu terei que fazer uma espécie de você decide. Seria bem isso? No final você decide se eu gostei ou não desse livro. Que tal? Mas como eu digo sempre, chega de enrolação e vamos falar do enredo da obra. Afinal, tempo é dinheiro. A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides nos trará contos falando de ginoides. Oh! Então, nesse livro, nós vamos ter a história das tais ginoides. Puxa, Fernando, você disse que não ia ficar enrolando, mas tá toda hora dizendo que o livro traz histórias falando de ginoides. Nós já sabemos que o livro traz contos falando de ginoides. Para de enrolar, nos explica o que são essas tais ginoides. Calma, gente! Eu vou chegar lá. Por favor, não se irritem. Todas as histórias do livro se passam no mundo futurista. Nesse mundo, os homens substituem as mulheres pelas ginoides. Na maioria dos casos, são os homens que substituem as mulheres pelas ginoides. Mas também tem as mulheres, raros exemplos, que compram as ginoides. As 8 histórias que compõem o livro são independentes. Mas nós percebemos uma ligação entre elas. Todas as histórias nos falam da corporação SciTech, que fabricam as ginoides. Então, conforme você vai avançando na leitura dos contos, você vai compreendendo quem são as ginoides e a corporação SciTech e esse mundo futurista na qual elas habitam. Eu diria que, para compreender o que são as ginoides, você teria que ler todos os contos e poder compreender o que são elas. Você tem que captar os elementos comuns. Um conto por si só não é suficiente para você entender o que é uma ginoide. A compreensão se dará pelo global. Então, sem spoiler, vamos falar sobre as ginoides. As ginoides são femininos de androides. No início da história, as ginoides eram chamadas de robôs femininos. Com o decorrer dos anos, elas foram reconhecidas como ginoides. A tecnologia foi avançando e a aparência delas melhorando. A cada ano que passava, as ginoides ficavam mais semelhantes com as mulheres. Conseguiram criar carne humana sintética. Por causa dessa carne perfeita, com uma textura igual à dos seres humanos, as ginoides tinham capacidade de transmitir calor, de suar, de ter todos os fenômenos próprios de uma pele. Nas ruas, era difícil diferenciar uma mulher orgânica de uma ginoide. Os homens passaram a gostar muito das ginoides. Eles as compravam para que elas assumissem o papel de esposas e mães. A princípio, as feministas adoraram as ginoides. Elas entendiam as ginoides como um fenômeno de libertação. Com as ginoides, as mulheres não precisariam mais assumir aquele papel imposto de ser mãe e esposa. As ginoides eram símbolos da liberdade. Só que os homens passaram a levar a sério essa coisa de ginoide. Especialmente quando elas evoluíram e tiveram inteligência artificial. As ginoides passaram a ter consciência. Na sociedade futurista em que elas existiam, acreditava-se que as ginoides eram as mulheres perfeitas. Diga-se de passagem que mulher perfeita era a dona do lar, a mulher que amava o seu marido, que cozinhava, que servia, que levava ele para a cama para o bem bom e assim por diante. Enfim, nós temos uma concepção machista que as ginoides assumiam. As mulheres começaram a ficar enfurecidas com as ginoides, porque os homens estavam deixando de lado as mulheres verdadeiras para usar apenas as mulheres mecânicas. Por causa disso, surgem conflitos que proíbem o uso das ginoides. Aí nós vemos uma batalha entre a legalização da ginoide e a proibição dela. Em algumas histórias, as ginoides eram proibidas. Em outras, as ginoides eram permitidas. Discutia-se: a ginoide é um ser vivo? Podemos legalizar as ginoides?
Homens substituíam suas esposas pelas ginoides. Inclusive, as aparências das ginoides eram iguais às suas esposas verdadeiras. A maioria das ginoides não envelheciam, mas em algumas aplicava-se uma tecnologia interessante para que sua carne envelhecesse. Porém, esse envelhecimento não comprometia a beleza das ginoides. Sabe aquela coisa da mulher que envelhece, mas que faz plástica ou usa creme? Era assim que ficava a aparência de uma ginoide de um modelo que envelhecia. Então, quando as ginoides eram proibidas, geralmente as ginoides que envelheciam tinham as suas vendas de forma escondida, bem acentuada. Havia o contrabando de ginoides. Os homens temiam serem descobertos por causa da proibição, então compravam esses modelos que envelhecem. Assim, acabava-se a desconfiança. Em alguns casos, mulheres verdadeiras substituíam as ginoides. E os homens nem tinham noção de que aquela ginoide comprada era uma mulher real. É claro que eu não vou dizer o contexto em que ocorriam essas substituições. Na sociedade futura começou a surgir a cibersexualidade. Um cibersexual era um homem que se apaixonava verdadeiramente por uma ginoide. A homossexualidade nesse mundo futurista já era bem aceita. O grande problema era ser um cibersexual. Algumas pessoas aceitavam de boa a cibersexualidade. Outras pessoas tinham inúmeros preconceitos. Quando o rapaz percebia que estava sendo atraído por uma mulher mecânica no lugar de uma mulher orgânica, ele se sentia confuso. Ele tinha um certo medo de expor a sua atração. Na sociedade começou a discussão. Será que a cibersexualidade é uma doença? Haverá cura para a cibersexualidade? Essas questões me lembram outras questões que se fazem presentes em nosso mundo atual. Conseguiram captar alguma semelhança? Veja bem, cibersexualidade é doença? Existe cura para a cibersexualidade? Com a cibersexualidade surgiu também o cyberfóbico, aquelas pessoas que tinham fobia em relação aos cybersexuais. Os cyberfóbicos eram formados por dois grupos. Havia os cyberfóbicos religiosos, que não admitiam a cibersexualidade porque ela contrariava as leis de Deus. Havia também os cyberfóbicos de origem feministas, que não admitiam as ginoides porque achavam que elas atrapalhavam as conquistas femininas. Afinal, as ginoides não deixavam de ser apenas objetos sexuais dos homens. Só que muitos homens não admitiam que as ginoides seriam uma espécie de ameaça aos interesses das feministas. Eles enxergavam as feministas como pessoas preconceituosas. Aliás, também os cyberfóbicos religiosos eram também preconceituosos. Então, a discussão a respeito da legalização das ginoides ficou bastante acirrada. Os homens amavam de verdade as ginoides. Muitos homens lutaram para que houvesse a permissão da união civil entre o homem e uma mulher máquina. Casais formados por um homem e uma ginoide lutavam pelo direito de adotar uma criança. Existiam também os androides, mas eles não alcançaram uma grande venda entre as mulheres. As mulheres verdadeiras preferiam homens de carne e osso. Somente os homossexuais adquiriam os androides. Mas mesmo assim, o grande sucesso era a venda das ginoides. Foram poucas as mulheres que realmente gostavam das ginoides. Nesse mundo futurista, existiam lojas que vendiam as ginoides. As ginoides estavam expostas nas vitrines. Havia ginoide vestida de enfermeira, havia ginoide vestida de médica, havia ginoide vestida de qualquer profissão. Mas elas não estavam apenas vestidas com as roupas profissionais. Elas conseguiam trabalhar de acordo com a roupa. Uma ginoide vestida de enfermeira podia cuidar de um ser humano. Nessas lojas nós encontramos uma parte em que as ginoides eram vendidas apenas para que os homens obtessem o seu prazer sexual. Era uma parte reservada na loja. Lá os homens encontravam ginoides altamente gostosas para... Vocês já sabem, né? Captaram. Enfim, havia ginoide para tudo. Mesmo havendo
uma grande rejeição por parte das mulheres em relação a ginoides, havia algumas mulheres que compravam modelos de ginoides. Ginoides babás eram bem aceitas. Mulheres queriam ginoides para cuidar de suas crianças. Nesse mundo, nós encontramos atrizes e modelos que se enriqueceram por causa das ginoides. Muitos homens sonhavam com aquela atriz ou com aquela modelo linda. Então, ele comprava uma ginoide igualzinha àquela atriz famosa, ou igualzinha àquela modelo famosa. E é claro que, com a venda de uma ginoide baseada no modelo de uma mulher famosa, a mulher verdadeira recebia um certo dinheirinho. Muitas ficaram milionárias. Mas, em resumo, a grande discussão a respeito do uso das ginoides se referia ao papel da mulher na sociedade. E juntamente com isso, discutia-se o papel do homem. Os contos aqui são interessantes porque eles não somente discutem o papel do homem e da mulher. Existem outras questões ocupando o pano de fundo desses contos. Falarão de temas como pedofilia, violência, estupro. Falarão da questão de preconceito, amor, enfim. Os contos nos falam de diversos problemas presentes na sociedade. O triste é que os homens não podiam ter apenas uma ginoide, mas muitos poderiam ter 3 esposas verdadeiras em sua casa. E muitas mulheres aceitavam essa situação. Estranho, não? Eu gostei muito das discussões apresentadas através do uso das ginoides. O livro trouxe muita coisa para se pensar. O último conto é o final da história, mas eu confesso que eu não gostei desse fechamento. Ele deixou muito a desejar. Olha só a minha cara de insatisfação. Se não fosse esse final, eu daria 4 estrelas para o livro. Mas para mim o final estragou tudo. Por isso acabei dando 2 estrelas para a obra. Mas, mesmo não gostando do resultado final, eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro. Eu tenho uma curiosidade enorme para saber a opinião de vocês. Lendo o livro, quais seriam as conclusões de vocês a respeito do papel da mulher e do homem? Eu acho que seria bastante interessante um debate sobre as questões levantadas. Gente, já falei muita coisa. Vou encerrar por aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!